A compreensão do clima e do tempo é fundamental para o estudo da geografia e para entender as dinâmicas ambientais do nosso planeta. Embora usados frequentemente como sinônimos no dia a dia, eles representam conceitos distintos. Tempo refere-se ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. É o que sentimos no dia a dia, se está chovendo, ensolarado, ventoso, quente ou frio. O tempo muda constantemente e pode ser previsto em curto prazo pela meteorologia. Clima é o padrão médio das condições atmosféricas de uma região ao longo de um longo período, geralmente 30 anos ou mais. É o resultado da sucessão de tipos de tempo em uma área específica caracterizando-a. O clima é estável e determina, por exemplo, o tipo de vegetação e solo de uma região. Fatores climáticos são os elementos geográficos e físicos que influenciam e moldam os diferentes tipos de clima em diversas regiões do planeta. Latitude é o fator mais importante. Quanto mais próximo do Equador, baixa a latitude, maior a incidência de raios solares diretos e, consequentemente, temperaturas mais elevadas. À medida que se afasta do Equador em direção aos polos, altas latitudes, a incidência solar diminui e as temperaturas caem. Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e a pressão atmosférica. Isso ocorre porque a atmosfera se torna mais rarefeita e retém menos calor. Continentalidade e maritimidade. Continentalidade. Locais distantes de grandes corpos d'água, oceanos, grandes lagos, tendem a ter maior amplitude térmica diária e anual. Verões muito quentes e invernos muito frios, pois a Terra perde e ganha calor rapidamente. Maritimidade. Locais próximos a grandes corpos d'água possuem menor amplitude térmica, pois a água tem a capacidade de reter e liberar calor mais lentamente, amenizando as temperaturas. Correntes marítimas. Massas de água que se deslocam nos oceanos, transportando calor ou frio. Correntes quentes tendem a elevar a temperatura e a umidade das regiões costeiras. Exemplo, corrente do Brasil, enquanto correntes frias podem causar inversões térmicas e reduzir a umidade. Exemplo, corrente de Humboldt. Relevo. A configuração do relevo, montanhas, planaltos, pode influenciar a circulação de massas de ar e a distribuição das chuvas. Por exemplo, a presença de uma serra pode criar um efeito orográfico forçando o ar úmido a subir, resfriar, condensar e chover em um lado da montanha, enquanto o outro lado permanece seco, sombra de chuva. Vegetação. A presença de grandes formações vegetais, exemplo, floresta amazônica, aumenta a umidade do ar através da evapotranspiração, contribui para a formação de chuvas e ameniza a temperatura local. A ausência de vegetação intensifica o calor e a secura. Massas de ar. Grandes volumes de ar com características homogêneas de temperatura e umidade, que se deslocam e influenciam o tempo e o clima das regiões por onde passam. Elementos climáticos. São as propriedades físicas da atmosfera que caracterizam o tempo e, em conjunto, o clima de uma região. Temperatura. Médio grau de aquecimento ou resfriamento do ar, determinado pela radiação solar. Pressão atmosférica. É o peso da coluna de ar sobre a superfície. Áreas de alta pressão geralmente indicam tempo seco e estável. Áreas de baixa pressão indicam tempo instável e possibilidade de chuvas. Umidade do ar. Quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Está diretamente relacionada à formação de nuvens e precipitação. Precipitação, chuvas, queda de água ou gelo da atmosfera, chuva, neve, granizo. É um dos elementos mais importantes para caracterizar um clima. Ventos, movimento do ar de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Influenciam a temperatura e a umidade do local. Tipos climáticos do Brasil. Devido à sua vasta extensão territorial e localização predominantemente em baixas latitudes, o Brasil apresenta grande diversidade climática. Equatorial, presente na Amazônia. Caracteriza-se por altas temperaturas e chuvas abundantes e bem distribuídas o ano todo, devido à proximidade do Equador e à influência da floresta amazônica. Tropical. Abrange a maior parte do território brasileiro. Possui duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. As temperaturas são elevadas na maior parte do ano. Subdivisões incluem o tropical litorâneo, mais úmido pela maritimidade, e o tropical semiárido. Tropical de altitude, encontrado em áreas de planalto e serras nas regiões sudeste, exemplos, São Paulo e Belo Horizonte.
Apresenta temperaturas mais amenas devido à altitude, com verões chuvosos e invernos secos, mas com a possibilidade de geadas e temperaturas mais baixas no inverno. Tropical semiárido. Predomina no sertão nordestino. Caracteriza-se por temperaturas elevadas e chuvas escassas e irregulares, resultando em longos períodos de estiagem e vegetação adaptada à seca caatinga. Subtropical. Ocorre na região sul do Brasil. Apresenta as 4 estações do ano bem definidas, com chuvas bem distribuídas, verões quentes e invernos mais frios. Com a ocorrência de geadas e ocasionalmente neve em áreas de maior altitude. Tipos climáticos do mundo. Globalmente, os climas são classificados de acordo com a temperatura e a precipitação, formando grandes zonas climáticas. Climas tropicais. Equatorial. Quente e úmido o ano todo, exemplos, Bacia Amazônica e Congo. Tropical. Quente com estações seca e chuvosa, exemplos, savanas africanas e cerrado brasileiro. Tropical de monções. Chuvas intensas no verão e estação seca no inverno, exemplo, sul e sudeste asiático. Climas áridos e semiáridos. Desértico. Temperaturas elevadas e chuvas extremamente escassas, exemplos, Saara e Atacama. Semiárido. Temperaturas elevadas e chuvas escassas, mas suficientes para a vegetação de estepe, exemplos, Caatinga brasileira e Sahel africano. Climas temperados. Mediterrâneo. Verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos, exemplos, Bacia do Mediterrâneo e Califórnia. Temperado oceânico. Temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas o ano todo, exemplos, Europa Ocidental, Costa do Pacífico na América do Norte. Temperado continental. Grandes amplitudes térmicas, verões quentes e chuvosos, invernos rigorosos e secos, exemplos, interior da Europa e América do Norte. Climas frios, boreais subpolares. Subpolar, frio continental, verões curtos e frescos, invernos longos e muito rigorosos, exemplos, Sibéria e Canadá. Climas polares. Tundra. Temperaturas baixas o ano todo, com curtos períodos de degelo no verão, exemplos, norte do Canadá e Sibéria. Polar gelado, temperaturas permanentemente abaixo de 0 graus Celsius, domínios das calotas polares, exemplos, Antártida e Groenlândia. Climas de alta montanha, caracterizam-se por variações de temperatura e pressão significativas com a altitude, independentemente da latitude, exemplos, Himalaia e Andes. A análise desses fatores e elementos nos permite compreender a complexidade da atmosfera e a diversidade dos padrões climáticos que moldam as paisagens e as sociedades em todo o mundo.